bem-vindos ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui no Atlas Lipcast que nós falamos sobre fenda labiopalatina de uma forma simples, descomplicada, para tu poderes entender e participar. Errada, Tchau! Telecam. Tchau, Belo! Boa noite a todos. Como Boa vocês estão? noite! Bem, Bem-vindos, bem-vindo! Mais uma yes. aventura nossa. João Belo, coreógrafo, bailarino e Panda Lover. Fissurado. Fissurado e Panda Lover. E hoje, Exato. fazendo jus, eu não sei se tu reparaste, mas na última live também eu estava ostentando as minhas, Fio. as minhas marquinhas by João Belo. E agora, hoje, mais uma vez, para a gente começar a fazer a nossa conversa. Vamos fazer um bate-papo hoje sobre história, né, João? Vamos contar história para Exato. essa gente. Que Primeiro história de que a tudo, gente vai... bem-vindo. Bem-vindo a todos que está vendo agora e que vai ver daqui a pouquinho, amanhã, depois de amanhã. Indiquem sempre essa live. Vamos explicar um pouquinho para o povo o que está acontecendo, né? Vamos. A convite do projeto Panda Fissurada, a gente convidou o Rony, né, para poder explicar todas as cirurgias e intervenções que eu fiz na minha vida, para a gente ter um bate-papo de uma coisa que eu já fiz e eu, para mim ter o conhecimento, né, do que eu fiz também, que é uma coisa interessante para mim também. E deixar bem claro que a gente não preparou muita coisa porque vai ser bem espontâneo, para poder ser bem real, né? E vocês também, que tiverem dúvidas, podem perguntar aqui, porque eu tô cheio de dúvidas. João, a ideia foi contar a tua história e explicar cada um dos passos. A gente dividiu a tua história de uma certa forma para ficar uma coisa com alguma sequência em 11 etapas, não é isso? Então, a gente vai começar e vamos fazer uma troca, os dois. Eu dou uma explicação para essa etapa técnica e o João nos dá a história desse momento. O que eu lembrar, né? Maravilha. Essa primeira parte, provavelmente o João não tem muito o que lembrar, vai lembrar da vida toda, porque a primeira etapa que a gente colocou foi exatamente para explicar para vocês que o João é um fissurado bilateral transforamen. O que significa essa classificação? Significa que o João teve os cortes exatamente como as minhas marquinhas aqui no filtro, portanto, dos dois lados do rosto, do lábio, e também apanhou o céu da boca. Portanto, foi atravessando os dois lados do lábio e o céu da boca até o final do céu da boca, onde nós temos normalmente a campainha. Portanto, o João tinha uma abertura a todo o comprimento. Então, essa foi a primeira etapa que a gente colocou. A partir daí, o João, depois de nascer, foi intervencionado logo no centrinho, em Bauru, no Hospital do RAC, no HRAC, e foi acompanhado lá durante quase toda a sua vida, excetuando as últimas intervenções que fez já fora do centrinho. A gente situou essas 11 etapas na fase do centrinho. E a primeira etapa que o João foi parar a unidade de tratamento do centrinho foi exatamente quando, nascido com uma fenda bilateral transforamen, ele foi fazer os moldes para a confecção de uma plaquinha obliteradora do céu da boca, que lhe permitiria modelar parcialmente as asas do nariz para que aquela estrutura que estava completamente sem suporte tivesse um suporte artificial e, ao mesmo tempo, tivesse alguma coisa a tapar o céu da boca que lhe permitisse uma alimentação e uma amamentação. Tu tens alguma referência dessa altura, João? Olha, eu lembro que era a parte que a minha mãe sempre falava, era a parte da amamentação, a parte de comer, né? Que tinha muita complicação porque entrava no buraco errado. E esse é o desespero de todas as mães, né? O medo de amamentar, o medo de dar a comida. Tanto que, não sei se é verdade, Rony, mas tem muitas pessoas que comem através de sonda, né? É verdade, Porque João. não tem como comer através da via oral, né? É, E me lembro que a dificuldade maior é para poder engolir a comida, né? Que minha mãe sempre falava que eu tinha esse problema de sempre que ia para o buraco errado e era uhum, um casino. uhum. Esse problema, João, está relacionado com o seguinte: há algumas crianças
com a fenda labiopalatina que tem capacidade motora de promover os movimentos da deglutição. E há outras crianças que não conseguem desenvolver esse primeiro movimento. Então, por vezes, é preciso usar uma sonda nasogástrica para que a criança consiga ganhar peso, para ter estatuto ponderal para as primeiras intervenções. Por outras vezes, é possível, sim, alimentar a criança sem sonda e até é possível amamentar essas crianças. Porque uma coisa que as pessoas não sabem é que o fato de não poder fazer a sucção não é determinante para a criança não amamentar. Porque o leite materno, ele jorra dos lactóforos, das glândulas mamárias, mesmo sem a criança chupar o seio materno. Ela basta movimentar a mandíbula por baixo do seio materno que o leite sai. Depois, o problema é que a criança tem que estar numa posição mais verticalizada para que o leitinho atenda à lei da gravidade e vá para baixo. Então, como às vezes não tendo o céu da boca lá atrás, o véu palatino, a criança pode ter algumas situações de confusão e acabar por engasgar e o leitinho sair pelo nariz. Ok? Ô, João. Exato. E só lembrando que, como eu não tive a minha mãe que me amamentou, eu sempre tive a amamentação através de mamadeira, porque como Isso. ela me abandonou com 2 meses de idade, eu comecei meu tratamento com 3 meses, eu não tive esse processo de ter o contato com o seio da minha mãe, entendeu? Então, tipo, não sei se isso agrava ou não, ou se isso implica na. Como que é a visão cirúrgica ou Técnica. técnica, exato. A visão técnica a respeito disso. Tem uma dificuldade maior na recuperação ou próprio no tratamento de uma pessoa que tem amamentação direto no peito, no seio, e outras que tem na mamadeira? Isso complica mais, facilita? Como é esse processo visto de um ponto de vista técnico? João, na realidade, nós fomos preparados para esse momento da amamentação lá atrás, na nossa genética, no nosso código de desenvolvimento de ser mamíferos. Então, ajuda, obviamente, mas não é determinante. Ok? O fato de ter a amamentação no peito materno traz uma série de benefícios e uma série de orientações que a criança acaba por aprender, mas não é determinante. Se ela amamentar no peito materno, vai ter benefícios, obviamente. Se não amamentar no peito materno, há outras formas de atingir determinados objetivos, mesmo os funcionais. No caso, por exemplo, um dos principais efeitos da amamentação é o desenvolvimento do queixo da criança. O queixo nasce muito pequenininho e a amamentação é um dos principais estímulos de recuperação do crescimento, do potencial de crescimento do queixo. Tá? Portanto, a alimentação em si, a apreensão do peito materno e isso tudo, não é por ser o peito materno, até porque crianças que não têm fenda muitas vezes não conseguem prender bem o peito da mãe e acabam por também ter dificuldade de amamentação. Ok? Ótimo. Então, contada essa parte da história, João, vamos à terceira parte, porque aí o João começa a entrar propriamente no bloco cirúrgico. E no bloco cirúrgico, o João, no dia 16 de novembro de 89, ainda com alguns mesinhos, foi para o bloco pela primeira vez, foi sofrer a intervenção de queiloplastia. Aqui é preciso fazer uma pequena referência. Como o João tinha a fenda dos dois lados, no protocolo cirúrgico que foi adotado para o João, ele fez a queiloplastia em 2 tempos cirúrgicos diferentes. Então, a primeira intervenção, o João fechou apenas um lado da fenda. E foi esse primeiro momento cirúrgico do João. Certo? Tens alguma ideia? Tua mãe chegou a comentar alguma coisa que fizeram realmente essa separação? Não, não, não. Tanto que é interessante, eu não vejo a hora de saber tudo, porque o processo, né, inicial, como foi em 89, a gente não tem muito acesso a informações do que foi, né? E Uhum. principalmente agora que eu não tenho minha mãe em vida, mas eu tentei sugar o máximo de informação, mas técnica é a primeira vez, é tudo novo até para mim. Então, Ok. pode falar, eu tô aqui só ouvindo. Então essa técnica, esse protocolo visa o seguinte: quando a criança nasce com a fenda bilateral, há uma parte do centro que a gente chama de prolábio
que geralmente fica projetado para frente, juntamente com a parte de dentro do alvéolo que sobra do meio das duas fendas, que a gente chama de pré-maxila. Portanto, essa zona, ela normalmente acaba por sofrer um desgarramento. E o que acontece é que, do ponto de vista cirúrgico, a reunião desses dois passos, alguns cirurgiões preferem dividir em duas etapas, para que a fenda que ficou muito ampla, ela se recoloque de alguma forma, porque normalmente essa situação do prolábio ficar elevado, ficar projetado, acaba também por fazer algum desvio lateral. Então deixa um lado mais fechado e um lado mais aberto. Então, a primeira ideia é tentar juntar, aproveitando a elasticidade do tecido solto. Por isso a ideia Eu estou a explicar de uma forma bem simples para todo mundo entender. É óbvio que, do ponto de vista cirúrgico, a situação seria de outra abordagem, mas para que todo mundo entenda, o objetivo é pegar na flexibilidade desse tecido e reduzir a primeira fenda, fazendo com que aquela pré-maxila e aquele prolábio se corrijam posicionalmente em relação à linha sagital, que é a linha do meio do nosso corpo. Aí, no segundo tempo cirúrgico, que o João volta para a intervenção, ele faz a segunda queiloplastia, então, que acontece no dia 4 de junho de 1990. O João, então, vai encerrar completamente o lábio e vai passar a ter um lábio completamente sem aberturas, como as outras crianças todas. Então, nessa altura, deixa de haver a fenda labial e passa, então, a constituir a sua dupla cicatriz labial, que vai fazer, então, com que nessa intervenção seja também feita a primeira correção do ósteo nasal. Portanto, a abertura do nariz nós chamamos de ósteo nasal. Nessa fase da queiloplastia, também já se faz o acerto do soalho, da parte de baixo dessa abertura nasal, que já é um primeiro toquezinho de rinoplastia. Rino é nariz, plastia é de plástica, obviamente. Então, com a queiloplastia, que é a cirurgia do lábio completa, também se faz esse retoque das narinas e o João fica pronto para fazer a sua travessia um pouco mais longa, porque antes do próximo interregno maior, ele vai sofrer uma nova intervenção. Essa nova intervenção vai ser, então, a palatoplastia, que vai acontecer quando, João? Vai acontecer no dia 26 de novembro de 91, já passado bastante tempo, não é? Passado quase um ano, mais de um ano dessa segunda intervenção. Portanto, aqui os protocolos do João foram bem alargados. Alguns protocolos pressupõem, para as pessoas terem uma noção, nós estamos a falar aqui que o João começou em novembro de 89 e só fez a palatoplastia já com 2 anos, em novembro de 91. Normalmente, nos protocolos em geral, nós temos a queiloplastia feita a partir dos 3 meses, ok? E vamos fazer a palatoplastia a partir dos 9 meses, sendo que há sempre uma janela entre protocolos, diferentes protocolos. No caso da palatoplastia em especial, que é o céu da boca, a reconstrução do céu da boca, nós vamos ter essa palatoplastia com uma janela que vai dos 9 meses até aos 18 meses. No caso, o João fez aos 24 meses a sua palatoplastia. João, tem alguma história que a tua mãe contava depois da palatoplastia? Porque passasse a ter, pela primeira vez, 2 cavidades, não é? A fossa nasal e a cavidade oral separadas definitivamente. Sim, mas a coisa é incrível ouvir isso, porque, tipo, uou, é, é incrível, é incrível. Sem palavras, porque, tipo, eu não tinha noção da profundidade de cada cirurgia, entendeu? E, tipo, me tá passando 1000 histórias na minha cabeça, tá entendendo, né? Tipo, às vezes a gente precisa saber, né, o quanto a gente é forte, né? Porque é tanto problema na vida da gente que acontece hoje, mas a gente já passou por tantas outras coisas que, tipo, passado, continua bem, eu tô só godé, tô relaxando. É. Isso é importante a gente explicar que
então, o João, dos 0 aos 2 anos de idade, não tinha o céu da boca. Portanto, ele tinha o lábio fechado, mas continuava a ter uma só cavidade entre a boca e o nariz. Portanto, era uma grande câmara, o que significa que toda a alimentação do João acabava, de certa forma, por contaminar a via aérea, a fossa nasal, e vice-versa. Toda a microbiota da fossa nasal também estava em contato com a cavidade oral. Por isso, essa mistura faz com que haja um processo de manutenção de umidade na fossa nasal que não é normal. A fossa nasal ela é para passar o ar e viver sequinha. Só que até os 2 anos o João teve essa situação. E é por causa dessa umidade na zona posterior da cavidade oral que muitas vezes promove um crescimento, o desenvolvimento das adenoides pela inflamação daquela região que deveria ser sequinha e fica muito úmida. Então, essas crianças acabam por desenvolver uma hipertrofia, um crescimento das adenoides, que também ajuda na propensão a desenvolver problemas de otites médias, otites do ouvido médio, porque entra pela trompa de Eustáquio muco contaminado, porque essa trompa de Eustáquio está alterada anatomicamente também, e então acaba por promover mais interação e mais infecções de otites dessas crianças com acúmulo de líquido dentro dos ouvidos. Muitas vezes as crianças acabam por fazer a colocação dos tubinhos de ventilação, que são exatamente para garantir que há uma drenagem desses líquidos que começam a acumular aí. João, depois da palatoplastia, o João teve finalmente 2 aninhos de descanso, porque, entretanto, da palatoplastia aconteceu uma coisa que é muito frequente, muito normal de acontecer, embora não seja nada desejável. O João experimentou o aparecimento da sua primeira fístula oronasal. O que é uma fístula oronasal? O produto da palatoplastia, que é a reunião do céu da boca, dos 2 lados do céu da boca, fechando o céu da boca e fazendo as tais 2 cavidades, em alguma parte do céu da boca, aquela união se desfez e abriu um buraco, que voltou a comunicar novamente o céu da boca, permitindo a passagem entre a comunicação entre a cavidade oral e a fossa nasal. Então, no dia 29 de janeiro de 93, o João foi levado novamente para o bloco, a sua sexta etapa de tratamento das 11 que nós tratamos. O João foi fazer, então, o encerramento da fístula. Nessa altura, provavelmente, o João devia estar ainda a ter alguma fuga de alimentos pelo nariz, que promoveu, então, a que os médicos tentassem fazer essa primeira correção. O que acontece no caso das fístulas é que é uma técnica cirúrgica delicada, com um tecido difícil de trabalhar, porque o céu da boca não é elástico, João. Ele não tem grande facilidade de elasticidade. Então, ele acaba por, quando é puxado para fazer o encerramento da sutura, ele tem que sofrer um descolamento do osso, que no caso só tem lateralmente, no caso do fissurado, para poder permitir que haja uma flexibilidade desse tecido, não no sentido de acompanhar o contorno do céu da boca, mas de baixar e encontrar-se a meio. O que faz com que haja 2 coisas. Há uma tensão natural dos tecidos e faz com que a língua, ao engolir, faça sempre alguma compressão nessa zona da sutura. O que faz com que as fístulas de palatoplastia sejam bastante recorrentes, e a gente já vai falar sobre isso novamente daqui a pouco. Porque o João, entretanto, passou por isso muito airosamente, mas o João, como nós dissemos, foi um fissurado bilateral. Significa que o João não tinha suporte nasal nem de um lado nem do outro, o que fazia com que o nariz do João ficasse sem suporte e bastante caído na face. E então o que acontece é que, com a situação daquela primeira cirurgia do prolábio que eu expliquei ser muito avançado, ao fazer o reposicionamento do prolábio, o que acontece é que a ponta do nariz sofre um repuxamento, vai
puxada mais para baixo. E ao ser puxada mais para baixo, acaba por reduzir a altura de projeção da pirâmide nasal. Então, com essa situação, o João, no dia 7 de fevereiro de 95, no dia 7 de fevereiro de 95, o João volta para o bloco e vai fazer uma intervenção muito importante, porque o nariz não tem nessa altura apenas a questão da estética que possa preocupar os pais. Tem uma preocupação funcional, porque o João precisa respirar pelo nariz. Então, ele é levado para o bloco para quê? Para fazer a cirurgia de alongamento da columela. A columela é essa partezinha que está aqui. Então, o que é que aconteceu? O cirurgião fez com que isso desinserisse um pouco e ficasse mais longo, soltando a ponta do nariz do João mais para ela ter alguma projeção tridimensional para frente. Então, dar mais projeção do nariz. Isso é muito importante, João, pelo seguinte: o nariz tem aqui duas cartilagens em forma de C que são suporte, que dão essa forma do nariz aqui na ponta. Quando o nariz está muito puxado para baixo, essas cartilagens tendem a abrir-se. Então, o nariz espalma e alarga. E dá, para além de dificultar a respiração, porque fecha, não é? Aí também faz com que o nariz se torne muito alargado e acabe por também perder aquele efeito de pirâmide que o nariz deve ter. Dessa estética marcante de uma pessoa que nasce assim, né? Porque você olha para o nariz, é sempre aquela estética do largo aqui, e parece que não tem isso daqui, né? Não tem o divisor. A É columela, uma chama-se coisa columela. Exatamente. exato. E quando, um exemplo, até em 2018, eu ainda tinha esse nariz assim, grande, grosso na ponta, e parecia que era sempre que não se via a cogumela, não? Não se Uhum. via. E, meu Deus, foi um trabalho psicológico gigante, Uhum. gigante. Porque é Exatamente. uma estética que não é que você não aceita, mas é uma estética que você vê que falta alguma coisa de você mesmo, entendeu? É mais do que a estética. Enfim, vamos avante. Exatamente. A Vanessa, que chegou aqui agora, está comentando que em alguns centros no Brasil e na América é usado o elevador. Vanessa, nós falamos sobre isso no começo da live, exatamente explicando o uso da placa obturadora com os elevadores nasais. Também tem bons resultados, mas como tudo depende do protocolo. Há protocolos em que isso não é utilizado e que também tem resultados fantásticos. Todos os protocolos são bons e são válidos com os resultados maravilhosos que conseguem ter e ultrapassando as dificuldades que todos os protocolos têm. Tá? No Brasil é utilizado, sim, é utilizado no Centrinho, no CETAC e em vários outros lugares. Já deixou de ser utilizado durante muitos anos, voltou a ser utilizado, e em medicina isso acontece regularmente. Vai tendo resultados de longo prazo e a gente vai percebendo quais são os efeitos a longo prazo e real de cada coisa. Por exemplo, o João usou essa plaquinha elevadora e o resultado é que, mesmo assim, acabou por ter que fazer todas as outras correções. Portanto, a plaquinha, nesse caso, no caso do João em concreto, teve um resultado relativo, provavelmente facilitou mais a amamentação do que propriamente melhorou a qualidade da reabilitação da morfologia do nariz. Então, seguindo para bingo, nós temos então que o João fez a columela nessa altura e ainda efeito dessa questão da plástica nasal, continuou com essa preocupação ainda a interferir com a sua vida. João, em 95, tu já tinha seis anitos, não é? Portanto, estava na altura da entrada para a escola e essa coisa toda. Tu tens Exato. alguma memória dessa altura? Como é que isso mexia contigo? Imagina a Lady Gaga chegando no tapete vermelho com 5 vestidos embaixo dela. Era eu. Era eu Embaixo. chegando na escola, normal, normal. Aham. E, mas assim, eu me lembro que as minhas primeiras vezes na escola,
era assustador, porque o povo não sabia, né? Nunca tinha visto, não tinha contato. Então, tipo, foi um choque, né? Porque era começo do meu tratamento, eu não tinha todo o suporte que eu tenho agora. Então, tipo assim, eu lembro que eu não explicava muito, não, viu? Eu ia assim, na cara e coragem, mas a minha mãe sempre foi chamada para poder ir na escola, porque as professoras tinham medo que eu levasse isso pro lado pessoal, né? Porque as pessoas Uhum. tiravam sarro e brincavam, inventavam piada. Mas, como eu já falei mil voltas, né? Mil vezes, eu, graças a Deus, não tive esse problema, porque eu tive uma mãe maravilhosa. Mas uma pergunta, Exatamente. Rony. Uma coisa que eu me lembro muito e que eu não, alô, não sempre, mas às vezes me acontece muito. É próprio quando eu estou comendo, vai lá naquela, no, sabe, como posso falar? Na Pra- fístula, Exato. É eu já, normal? eu já vou te explicar isso exatamente no próximo passo, João. Ok. Na etapa 8 da sua vida, o João voltou em 1 de outubro de 2003. O João voltou para uma nova intervenção cirúrgica, voltou ao bloco. E qual foi essa intervenção cirúrgica, João? Voltaste a fazer um novo encerramento de uma segunda fístula que se abriu. Então aqui vem exatamente aquilo que tu estavas a perguntar. E como eu Por que disse se, no por princípio, que abriu? Por que se abre a fístula, normalmente? primeira coisa que tu tens que entender é o seguinte: quando se faz uma palatoplastia, nós estamos a juntar tecido em 3 camadas diferentes. Há uma camada que é o plano nasal, ok? Imagina uma sanduíche de queijo. Tu tens o pão da parte de cima, tens o queijo no meio e tens o pão da parte de baixo, certo? Certo. Então, o que acontece na palatoplastia é que nós pegamos o pão da parte de cima, vai ser a mucosa nasal. O queijo vai Exato. ser a cintura muscular, que é muito fininha, muito fininha, muito fininha, que é a musculatura do palato. É um tecido conjuntivo, denso. E depois, a mucosa oral, que é a parte que está virada para a boca, que vai ser a fatia do pão de baixo. Meu Deus. Ok? O que Sim, acontece algumas vezes é o seguinte: é que para essas duas fatias de pão não se colarem uma na outra, tem que haver o queijo ali no meio, tem que haver aquele tecido conjuntivo denso. Se esse tecido conjuntivo não fica, se aquela parte muscular não fica devidamente estruturada, se ela ficar muito fininha, o que pode acontecer é que aquelas duas partes acabem por se colar uma na outra, a de cima e a de baixo. E quando isso sim, sim. acontece, há uma tendência natural a que essa vascularização daquele tecido vai ficando mais pobre e acaba por haver naquela zona de tensão uma abertura, porque passa é como se fosse um furo, um tecido que vai puindo. Só que como não tem vascularização entre essas duas coisas, não tem aquele tecido que isola um do outro, eles ao se juntarem permite mais facilmente essa intercomunicação. E o João voltou ao bloco exatamente para fechar pela segunda vez uma fístula que, pelo que eu percebo, foi bastante reduzida, mas ela está aí presente, apesar de estar provavelmente disfarçada por um colapso da mucosa. Provavelmente ela não é visível, mas tu consegues perceber, sentir a passagem em alguns movimentos da alimentação, a passagem que há uma comunicação aqui em qualquer lado e não consegues até nem eventualmente perceber exatamente aonde. Há casos de crianças que ganham o hábito de fazer um movimento de sucção com esse som e passam o ar naquela região, fazendo com que essa zona permaneça sempre comunicante. Tá? Isso é uma mania? Porque eu tenho essa mania horrível. Isso não é uma mania propriamente, nem deixa de ser. É porque tu, ao ter essa situação, acaba por não te aperceberes e isso é estimulante. Faz com que haja um foco de atenção sobre aquela situação.
e tu não consegue se desenvencilhar desse foco de atenção. É É uma coisa possível. incrível que é muito involuntário. Exatamente. Exatamente. Exatamente isso. Nós Como faz temos. para acabar com isso? Porque eu odeio. Deixa eu fazer para o povo ouvir, ó. Odeio esse barulho. Exatamente. Quando eu tô Exatamente. nervosa, quando eu tô ansiosa, quando eu tô numa situação de deságio, é uma Aham. orquestra. Horrível. É, João, isso é uma questão que só pode ser tratada aqui. Na realidade, há outra forma de tratar isso, que é voltar a intervir cirurgicamente e voltar a encerrar essa fístula. Mas a Não, cirurgia, mas a cirurgia para isso não te dá garantias de longevidade desse processo. Por quê? Porque quanto mais, aí vem o outro lado da história. Tu fizeste essa segunda tentativa de encerramento da fístula, mas o que acontece é o seguinte: quanto mais um tecido é trabalhado, mais ele vai fibrosando, vai ganhando fibrose. E a fibrose ainda tem menos capacidade elástica, tem menos propriedades. Tá? Olha, está aqui aí eu não me lembro do nome, a MA989 também diz que também tem essa mania, João. Tu não está sozinho. E estava aqui a Carmo Isabel, mãe do outro João, que diz que é tua fã número um. A Carmo, ela vive nos Açores, tá? É uma ilha de uma das ilhas de Portugal, é um arquipélago, não é? E ela vive nos Açores e tem um filho, João, também. E o João tinha uma fenda tão grande, tão grande, tão grande, João, que ele tinha a mania, a brincadeira, ele fazia isso na escola, até para implicar com os colegas, não sei o quê, ele punha a língua a sair pelo buraquinho do nariz. A fenda era muito grande, ele punha a língua lá e ficava fazendo coisas para os miúdos. Então, esse tipo de situação é normal. Quando a gente tem qualquer coisa na boca, a língua anda sempre a explorar. Qualquer coisa um dente, por exemplo, que faz uma lasquinha, faz logo uma ferida na língua, porque a língua anda lá sempre a roçar e a explorar e não sei o quê. Esse tipo de situação é de autocontrole. Não tem nada de especial. E a solução seria, obviamente, uma intervenção cirúrgica, mas que eu acho que não valeria a pena. Por quê? Porque em 2007, em junho de 2007, João, tu voltaste novamente ao bloco e essa fístula voltou a ser fechada. E como é que eu sei que ela voltou a ser fechada? Porque tu foste fazer, na nona etapa do teu tratamento, o enxerto ósseo secundário. O enxerto ósseo foi aquela cirurgia em que tiraram o osso da tua anca e passaram para a zona do alvéolo para poder fazer com que o canino permanente pudesse erupcionar na arcada dentária normal. Ok? Então, essa zona do enxerto ósseo é exatamente o seguinte: é aberta a gengiva vai fazer, então, uma separação de camadas, outra vez, tanto para a parte de fora quanto da parte do céu da boca. Naquela zona da fenda é colocado o osso todo que é recolhido da anca, que não é pedaço do osso, é aquela esponjinha que está dentro dos ossos, é que é recolhida do osso da anca. Portanto, ninguém fica faltando um pedaço da anca quando faz o transplante. É uma preocupação que muita gente tem. Ih, mas vai serrar a minha anca? Não vai serrar nada. É como tirar o miolo do pão, sabe? Então, pega sim, sim. naquela esponjinha e coloca ali, e depois a gengiva é toda fechada. E ela tem que ser muito bem fechada. Por isso é que eu te disse que foi corrigida a tua fístula novamente. Por quê? Porque quando se faz isso, o osso transplantado não pode estar em contato com os fluidos da boca, não pode estar em contato com a saliva, por exemplo. Então aquilo é muito bem fechado, o cirurgião trata muito bem daquela situação. E a tua fístula foi novamente encerrada nessa altura. Tá? Então foi feito o enxerto autógeno, ok? E, no caso, fechado mais uma vez a fístula oronasal que existia. Portanto, tu fechaste pela terceira vez a fístula. Lembra na primeira vez que eu te disse que era uma cirurgia chata, recidivante? Tu já fizeste naquela até aqui. Então, essa foi a terceira vez que tentaram fechar essa fístula. Isso é muito frequente no caso da, da fenda bilateral, especialmente, porque nós estamos a falar de um espaço muito grande a ser recuperado. Não é? Então, o tecido tem que ser muito complacente
ou muito trabalhado para conseguir chegar a fechar aquilo tudo. Dessa altura, tu tens alguma recordação, João, do enxerto ósseo? Essa eu acho que é fácil de lembrar, não? Sim, como eu já falei na outra live, eu tinha medo de pôr o pé no chão, porque eu penso, o problema era psicológico de caminhar do que o problema na boca, né? Porque como a gente já tinha falado a respeito de, quando eu respondi uma pergunta, é mais a impressão, né? Você ficar assustado porque é muito inchado, porque é um intervento, é uma cirurgia muito agressiva no sentido que incha. Incha muito. Mas meu psicológico era mais no enxerto, né? Que eu tinha medo de pôr o pé no chão um casino. Meu Deus. Foi horrível, horrível. Uma das, Pensava que ia cair minha perna. Ai, eu não vou conseguir mais andar. Ai, eu não vou dançar mais. Um babado, meu Deus. E no fim das contas, uma coisa simples, né? É uma das menos complicadas. exato. O Jordan está aqui, o nosso presidente da Rede Profis, também está aí a Maria Inês Graciano. Um beijo, Inês. O Jordan está aqui dizendo que ele ainda se lembra da cirurgia dele de enxerto ósseo. Ele fez em 2005, lá no Centrinho. E Eu fiz quando? tu fizeste a tua cirurgia em 2007, em 6 de junho de 2007. Ele fez primeiro, o Jordan. E eu queria aproveitar a deixa, eu ia falar nisso e a Vanessa correu e falou logo. E sobre a alimentação, João? Essa, para mim, é a melhor de todas. Como é que foi o processo da alimentação depois? Não, Conta, bem. João. Eu sempre fui um pouco tantã da cabeça. Eu era muito louco, eu era muito louco. Eu não tinha respeito por mim mesmo naquela época, né? Praticamente é isso. E eu me lembro que eu saía da. Mamma mia, com 16 anos de idade. Não, Rony, eu tô vivo pela misericórdia divina de Deus, porque eu saía escondido, cheio de ponto na boca para ir fumar. Olha que falta de responsabilidade. A respeito de comer bem, meu Deus. Tudo sopinha, né? Tudo sopa, Só a sopa, Sofia. sopa. Sim, sim. É. Agora, eu não sei porque eu não posso reclamar bem, porque eu amava a comida do Centro. Então, tipo assim, a sopa Pois pra mim era é. maravilhosa. Então, tipo, eu nunca sofri com nada. Sofri quando tinha que voltar pra casa, que não tinha aquela sopa gostosa, entendeu? Eu rio muito mais com as mães do que com os fissurados. Os fissurados ficam muito sofridos. É muito chato comer sopa durante tanto tempo, tá? Mas na verdade, o problema da alimentação é muito cruel para as mães, João, porque o que acontece é o seguinte: as mães já sofrem com uma realidade que é o que é que eu vou fazer amanhã para almoçar? O que é que eu vou fazer amanhã para o jantar? Aquela coisa de ter que fazer comida todos os dias é muito desgastante para as mães, que normalmente são quem assume essa coisa na maioria dos lares. E, felizmente ou infelizmente, é uma realidade. Né? É, Uma coisa que nunca faltou em casa era liquidificador e peneira. exatamente. Então, o que acontece é exatamente o seguinte: é que quando chega nessa fase, as mães fazem a sopa, liquidificar e fazer sopa. O grande problema é que no primeiro dia é sopa de legumes, no segundo dia é sopa de legumes, no terceiro dia é sopa canja de galinha, mas ela tem que ser passada, então depois volta para a sopa de legumes. Cara, ao fim de pouco tempo, é a loucura. As mães estão desesperadas sem saber o que é que vão fazer para os filhos não quererem mais fugir da hora da refeição. Então, essa é uma questão que eu chamo assim imensa atenção. Mães que tenham filhos fissurados e que vão fazer enxerto ósseo secundário, por favor, não descuidem o acompanhamento da nutricionista. As nutricionistas, elas estão lá exatamente para dar a vocês ferramentas, coisas tão simples como o fato de que uma sopa, se tiver todos os legumes ao mesmo tempo, vai ter sempre o mesmo sabor. E a criança não precisa consumir todos os elementos na mesma refeição. Então, se hoje fizer uma sopa com determinados nutrientes e colocar uma beterraba, ela vai ser uma sopa vermelha. Se amanhã fizer outra sopa com determinados nutrientes e colocar uma cenoura, ela vai ser cor de laranja. E já é completamente diferente. Mesmo que os nutrientes até estejam presentes nas duas,
O fato de ter uma cor diferente motiva a criança de uma forma diferente. Isso é só um pequeno exemplo para vocês perceberem que, às vezes, as dicas do nutricionista são muito importantes, né? E isso facilita muito a vida das pessoas. E é Aqui só a por nossa... é só por um pequeno período também, entendeu? Então, É, tipo assim, usa a criatividade, inventa, mas é só por um período, passa é. rápido. Mas é bem importante mesmo fazer isso. Bem importante ter esse cuidado, porque se o osso for submetido a tensões, é mais complicado, porque a taxa de reabsorção aumenta muito. Olha, eu queria que você colocasse o seu nome aqui, MA989031. Márcia, se chama Márcia, Márcia. Márcia. Ela também amava, que saudade da sopa, sinto sabor até hoje. Obrigado, João. A Márcia. Vanessa diz que conhece uma amiga que a filha fez o enxerto com um tal kit, tipo um cimento. Ela tem 10 aninhos hoje, foi uma das últimas a conseguir esse kit, que foi parado pelo FDA, pela Anvisa, Food Drug Administration. A Isa está a dizer sim, e gratuita, Jordan. É verdade, a Márcia. A Rayane também está aí. Rayane, olá, doutor Rony, essas fibroses só podem ser corrigidas cirurgicamente? Fonoterapia ajuda? Pergunta a Cati. Olha, Cati, a questão é o seguinte, as fístulas elas só podem ser corrigidas cirurgicamente. A fisioterapia ou a fonoterapia não fazem nada em relação às fístulas. Podem ensinar e aprender a lidar com elas, tá? Aprende a fazer com que essa fístula, a presença da fístula, não interfira com a sua alimentação ou com a fala, se não for grande demais. Ok? Portanto, é Deixa eu fazer uma possível. pergunta, Rony. Ah, Qual é a probabilidade que existe de um enxerto ósseo não andar a bom fine? a probabilidade existe sempre, João, porque o que acontece é que o fissurado não traz no seu código genético, no seu DNA. Imagine o DNA como se fosse um livro de montagens. Aí na Itália também tem o IKEA, não tem? Aquela Sim. loja sueca de imóveis. Passa a publicidade, vamos apagar isso depois. Mas tem aqueles livros de montagem. Imagina que numa determinada zona do livro de montagem a tinta não imprimiu. Okay? Então, o que acontece é que naquela zona onde deveria ser colocado o osso, não é colocado o osso porque as células construtoras de osso chegam ali e dizem assim, não, aqui na nossa guia de entrega não diz para entregar osso aqui. Então, não forma aquela zona de osso. Quando nós fazemos o enxerto ósseo, esse osso veio de outro lado e ele acaba por osteointegrar. Só que o nosso organismo ele tem um constante turnover, um constante tirar e repor, tirar osso velho e colocar osso novo no nosso esqueleto. Constantemente isso acontece, tá? E o que acontece é que, por que nós fazemos o enxerto ósseo secundário na altura da erupção dos caninos? Porque aquilo que faz com que o enxerto ósseo fique estabilizado é o estresse funcional da presença de um dente. Então, o que acontece? Quando as células coletoras de osso velho passam e levam o osso velho daquela zona enxertada, as células que vierem trazer osso novo para repor não iriam deixar o osso ali. Então, ao fim de algum tempo, aquele osso vai diminuindo, diminuindo e desaparece por reabsorção, por não haver renovação. Mas quando tem lá um canino, quando tem lá um dente naquela zona do enxerto, as células que entregam o osso novo chegam lá, olham para o mapa e dizem assim, engraçado, era para não entregar o osso aqui, mas está ali uma família a morar naquela casa. Então, vamos entregar o osso aqui sim. E então, deixa lá o osso. E aí é que mantém a estrutura do enxerto com longevidade. Portanto, é mais ou menos essa a ideia. Não sei se consegui ficar clara a metáfora, mas nesse turnover pode haver, se não estiver em estresse funcional, a perda desse osso. E existe a possibilidade de, mesmo se deu certo o enxerto, Uhum. não existir o suporte para ter a, a base para pôr um pino? Um implante. Pode, Exato. João. Pode. O Porque enxerto é isso que pode. aconteceu no meu. Exatamente. O que acontece é o seguinte: imagina que
o que eu expliquei agora. O estresse funcional é aquilo que sustenta o enxerto, tá? Então, é colocado uma grande quantidade de osso, mas depois, naquela zona onde ficou o enxerto, não ficou nenhum dente, porque o canino, entretanto, erupcionou, mas há uma ausência do incisivo lateral por causa da presença da fenda. Então, ali não vai ter dente. Esse osso pode até desaparecer completamente e voltar a ter a fenda, ok? Por falta de estresse funcional. O osso vai ficar além do canino, mas vai ficar depois do incisivo e naquele meio não vai ter função. A não ser que haja um estresse funcional que a própria mastigação gera naquele osso, de certa forma enviesada, que esse osso não reabsorve completamente. Ele só vai ficando muito fininho, mas depois há uma certa ponte óssea que, sob o estresse funcional do jogo entre o central e o canino, ela acaba por ser mantida. Por quê? Porque cada vez que há renovação do esqueleto, há informação das células de que ali há estresse funcional mastigatório e então aquele osso não desaparece. Mas ele fica tão fininho, que depois ele não consegue comportar nem em volume, nem em altura, um implante dentário que é, no fundo, uma raiz falsa. Ele teria que ter pelo menos a altura e a largura suficiente para cobrir totalmente esse implante. E não tendo isso, não é possível fazer a colocação do tal pino que tu chamaste, que é o implante endósseo. Ok. Ok? Beleza. A Vanessa está fazendo uma pergunta aqui também, João. Ela pergunta assim, tio Rony, e sobre alguns profissionais que diz fazer a gengiva na palatoplastia e não precisa fazer o enxerto ósseo. É comprovado que dá certo? Vanessa, protocolos todos têm falhas. Todos. É, aquilo que se aposta nesse tipo de intervenção é na capacidade de regeneração das crianças, de renovação das crianças. O problema, primeiro, passa pela extensão dessa fístula. Se a fístula é muito pequena, se a fenda é muito pequena, se a distância entre os ossos, entre as duas bordas ósseas, for relativamente pequena, a própria tensão cirúrgica vai manter uma proximidade desse osso na zona da fenda, que a gengiva só por si vai acabar por não rasgar outra vez, por não abrir novamente. Então dá a sensação de que o osso ficou íntegro logo aí. É possível, mas é pouco provável que haja uma integração óssea, porque, como eu expliquei, a fenda é uma questão que está no livro de instruções de montagem e ali não havia informação para colocar osso. Então, é possível fazer essa aproximação. Em algumas crianças, essa intervenção pode resultar, noutras acaba por ser só mais um passo cirúrgico que, no final de algum tempo, aquele afastamento vai fazer aquilo que eu expliquei no começo da nossa conversa, de juntar as camadas de tecido externo, de epitélio, e esse epitélio junto a parte interna com a parte externa acaba por sofrer um estiramento, fazer uma espécie de puir, de rasgar e abrir, e acaba por aparecer novamente a fístula. Ou, nesse caso em concreto, a fenda propriamente dita. Tá? E então, gente, a gente tem que avançar aqui na história do João, que a gente pediu, a gente queria fazer isso um pouco mais ligeiro. Mas vamos lá, que o João está acabando, porque ele já está na etapa número 9. A 10ª etapa do João e a 11ª foram, então, a cereja em cima do bolo. Foi exatamente aqui que o João deixou de ser operado no centrinho e avançou. Então, a etapa número 10, o João fez uma rinoceptoplastia e uma rinoplastia. Parece a mesma coisa, ok? Mas na verdade não é. Nessa altura, o João fez a rinoceptoplastia, tem a ver com o septo nasal, que é a parte de dentro do nariz que divide em duas cavidades. No caso dos fissurados, como existe aquela situação que a gente explicou do prolábio e da pré-maxila, a pré-maxila está presa exclusivamente pelo vômer, por esse ossinho do septo que divide o nariz. Então, muitas vezes, como essa pré-maxila sofre desvios, acaba por haver uma espécie de empenar daquele septo nasal. E quando ele é colocado na sua posição para dentro, para alinhar com a arcada alveolar,
por vezes ele faz uma dobra, uma espécie de concavidade lá dentro da fossa nasal. Então, esse desvio do septo nasal é preciso ser corrigido pela rinoceptoplastia. É a plástica da correção desse desvio de septo. E depois também se faz a rinoplastia, que é a reconstrução de toda a pirâmide nasal, fazer o estreitamento, juntar as cartilagens aqui da pontinha do nariz, fazer a aproximação das asas do nariz uma da outra, para tornar o nariz menos alargado, que é aquilo que eu expliquei para vocês, porque quando havia a fenda, havia falta de suporte ósseo, então há uma reunião das bordas da asa do nariz. Então o João fez isso, mas nessa altura o João também fez uma outra coisa, ele fez uma nova queiloplastia. Por quê? Porque aquela queiloplastia que ele fez bilateral lá quando ele era pequenininho foi uma plástica, só que o João fez uma cicatriz enquanto criança. E nós crescemos à volta das cicatrizes. Então, o que é que acontece? Com o passar dos anos, com o crescimento, aquela cicatriz começa a sofrer alguma retração. Apesar de todo o trabalho, aqui sim, Cate, é importante o trabalho da fonoterapeuta, da terapeuta da fala, que é nas massagens dessas cicatrizes que ajudam a que a cicatriz mantenha um grau de elasticidade, de funcionalidade. Mas foi preciso fazer uma nova queiloplastia, e agora já em adulto, o que dá uma longevidade muito maior do resultado. Então, o João, para além da rinoceptoplastia e da rinoplastia, também fez essa queiloplastia secundária nessa fase. E, além da queiloplastia secundária, o João aproveitou para fazer uma situação que foi corrigir a parte da narina propriamente, porque com todas essas situações, a abertura do nariz começou a ficar comprometida. Então, o João também fez uma cirurgia corretiva, uma cirurgia plástica de atresia narinária. Reparem, quantas cirurgias foram feitas nesse passo cirúrgico? São várias cirurgias. Por quê, gente? Porque a criança vai sendo submetida a muitas intervenções. Então, não dá para levar a criança para o bloco por uma coisinha só de cada vez. Então, cada vez que a criança vai para o bloco, é procurado reunir dentro do protocolo aquilo que a criança pode precisar para que ela tenha o maior aproveitamento do tempo cirúrgico possível. E depois, então, a partir daí, faz tudo o que for possível. Porque o João fez essa situação em 2008 e em 2009 ainda foi preciso fazer mais uma pequena correção do nariz e o João voltou ao bloco para fazer a última rinoplastia. E então, nessa vez, o João fez a última correção dos ósseos nasais no centrinho. Portanto, provavelmente deve ter tido uma incidência com a colocação de cartilagem na parte da asa do nariz para ajudar a dar sustentação à asa do nariz e não deixar que ela colapsasse em inspiração. Por quê? Porque com tantas intervenções, esse músculo, que é muito pequenininho, acaba por sofrer demasiado e pode perder a sua atividade. Então, quando a gente inspira, o nariz colapsa porque não tem a sustentação muscular que garante a abertura do ósseo nasal, da abertura do nariz para a entrada do ar quando nós puxamos o ar com muita força. Então, é colocada uma cartilagenzinha para segurar essa situação. E essa aqui é a trajetória do nosso João. Depois eu cheguei aqui na Europa. Exato. E em 2018 fiz uma rinoplastia própria estética para poder chegar no outro resultado. Aí eu tirei. O que ele fez? Ele diminuiu a abinha, ele quebrou tudo o nariz e foi quase 5 horas de tratamento de cirurgia, porque eles encontraram muita cicatriz dentro. Então, tipo assim, foi tenso. Eu fiz particular para poder fazer essa estética, né? Porque como o centrinho cuida mais da parte de saúde, né? Não da parte estética, eu depois de fora fiz a parte estética, né? Vocês podem ver, eu cheguei no resultado 100% lateral e de frente eu cheguei no resultado mais ou menos 96%, porque se você reparar, uma pessoa que conhece vê, né? Mas, ó, os buraquinhos não é simétrico. Uhum.
E depois, no início desse ano, eu fiz uma correção no lábio, No lábio. porque a parte daqui era muito para dentro ainda, e a boca não tinha formato certo de boca. Mas só foi um retoque reconstrutivo. É um retoque reconstrutivo que eles falam. Não é nada de Exatamente. estética para golfear, para fazer essas coisas assim. Só para poder dar um. Tanto que Que máximo. tinha que dar uma correçãozinha, porque quando eu falo, parece que faz um buraquinho aqui, ó, porque repuxa a cicatriz, né? Ele falou Uhum. assim: ah, seria interessante você fazer mais. Eu falei assim: basta, não quero fazer mais nada. Deixa assim, tá ótimo. Ô, E João, pode eu, pode melhorar, mas. eu acho que tem uma coisa que tu podes fazer sim, não é cirúrgico e que pode dar bom resultado. É o tratamento com laser terapia. A aplicação de laser e massagem, porque o laser ajuda a desfazer essa fibrose. Se tu palpares a tua cicatriz, nessa zona que tu estás a falar, tu vais perceber uma espécie de cordão tenso no Sim, meio sim. dessa zona. Esse cordão tenso é desorganização das fibras por causa da cicatriz que está ali. Isso consegue se desfazer bastante com o laser e depois com as massagens, isso praticamente desaparece. Sabe o que acontece? Eu, depois que vim para a Europa, fiquei com muito medo de, por mais que, tipo assim, ó, para você ter uma noção, foi um parto para poder encontrar um cirúrgico bom. Porque como eu tive 100% do tratamento feito com profissionais qualificados de uma forma gigante em Bauru, eu tive muito medo. Até para ir no dentista, eu tenho medo para pegar qualquer Uhum. profissional. Eu morro de medo que alguém coloque a mão aqui e estrague o que foi feito já. Porque Uhum. eu morro de medo. Então, tipo assim, aonde eu vou fazer isso que você está falando? Vou aí onde você está, em Portugal. A laser terapia é um tratamento dermatológico. Ah, alguns cirurgiões plásticos têm essa valência e sabem tratar isso, mas também os cirurgiões que trabalham dermatologia, na área de dermatologia, também têm essa valência. E isso não é necessariamente uma situação de fissura exclusivamente, Ok. porque é uma técnica de tratamento que ajuda na recuperação de outros tipos de cicatrizes. Cicatrizes, por exemplo, da cesariana, a cicatriz de cesariana que praticamente desaparecem, ok, João? Com o laser. Aquela coloração avermelhada que às vezes fica em algumas cicatrizes da fenda, elas ficam praticamente invisíveis em termos daquela situação avermelhada, inflamatória, porque a cicatriz ela acaba por fazer essa retenção e provocar uma atividade celular diferente ali. Às vezes o queloide também, que é um processo inflamatório. Então, essa ação do laser melhora brutalmente a questão das Mas você está cicatrizes. falando aqui ou Não, aqui? não. Naquela zona que tu diz, tu disseste que tens uma pequena retração. Nota-se no teu lado uma ligeira Não, eu falei retração aqui, ó. Eu é, falei próximo na later, boca. lateralmente, exatamente. Então, essa zona de retração, se tu palpares o teu lábio com os dedos por dentro e por fora, tu vais notar que naquela região ali tem uma espécie Uhum, de uma linha tensa que vai de alto a baixo, sim. que é na sequência da cicatriz. É isso aí que o laser consegue atuar e fazer a quebra desse acúmulo de fibra e fazendo depois as massagens, isso desaparece quase totalmente. Aí o que acontece? Vai soltar as fibras naquela zona da retração e o lábio vai acomodar e ficar direitinho aquela região ali. Interessante. Vou falar com o meu dermatologista. Exatamente. Fala, pergunta sobre isso que vale a pena e é uma coisa simples e que pode ser feita depois com o apoio da terapia da fala, da fonoterapia, fazer então as massagens de alongamento e fica muito legal. Você pode usar um silicone para fazer umas massagens que ajuda também a pele a melhorar o aspecto ali, entendeu? Se calhar a Sim. única coisa que vai ter é que tirar o bigode por uns dias. Ah, 2 dias já volto. Viu? E lembrando a todos que durante todo esse processo
Eu sempre tive acompanhamento com fono, psicólogo, fisioterapeuta, dentista, fonoaudiólogo, tudo, 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 tudo. Sempre, sempre, sempre no meio de toda essa bagunça aqui, entendeu? Uhum. E tem todas as consultas pré, todas as consultas pós. Então, tipo assim, é, é, é um tempo a ser dedicado e saber que foi tudo gratuito, né? É incrível isso, né, João? Tá entendendo? Tudo é. E agora querem mudar as regras do jogo e Minha mãe alterar sempre isso. falava, né, que querer não é poder. É verdade. Eu hoje ouvi uma coisa tão triste na rádio. O deputado estadual que teve uma reunião com o reitor da Universidade de São Paulo e que ouviu do reitor da Universidade de São Paulo a garantia de que o Centrinho vai continuar a prestar os mesmos serviços, a mesma qualidade de serviços, e que vai garantir o atendimento de todos os pacientes fissurados, como sempre garantiu, mas que não vai continuar vinculado à USP. Eu fico tão triste quando eu vejo as pessoas tomarem as Bateram o outras por. martelo já? Não, a questão não é essa, João. Ainda é mais triste a história. Pensa só numa coisa. Essa pessoa que fez essa promessa, ele é reitor da Universidade de São Paulo. E ele diz que vai se desvincular do Centrinho, mas que o Centrinho vai continuar, que ele garante que o Centrinho vai continuar. Mas ele garante como? Se ele vai se desvincular, ele deixa de ter voz ativa dentro do Centrinho, ele não tem voz ativa na nova estrutura, mas como é que ele garante isso? Ele garante com que poderes? Ele tem alguma varinha mágica? Ele tem uma bola de cristal? Eu não consigo entender por que as pessoas tomam as outras dessa maneira, como incapazes de raciocinar. E fiquei triste por isso, porque eles continuam a insistir com essa história de tirar o centrinho da USP. E isso vai ser necessariamente um problema a longo prazo, porque aquilo que tu tiveste não vai provavelmente ser uma situação sustentável por muito tempo. E rezemos todos para que essa organização de saúde, que é uma instituição privada, não venha a ter dificuldades financeiras, porque se tiver, eles fecham a porta e o centrinho vai junto com eles para o buraco. Bom, É só isso. e a minha tristeza é uma outra, sabe, Rony? Que, caramba, se o meu prontuário é 12.729, ou seja, 12.729 em 1989, ou seja, depois disso teve muitas outras pessoas. E cadê o povo? Uhum. Cadê o povo que que teve todos os benefícios gratuitamente e não tem voz ativa para poder ajudar as pessoas que estão chegando aí, entendeu? Tipo, cadê esse povo que fez todo esse tratamento gratuitamente para poder falar assim, ô, que vocês estão querendo mexer na minha história? A Uhum. parte mais triste para mim, João, é ver a ingratitude das pessoas que não se metem da banda, entendeu? Porque, tipo assim, Uhum. caramba, eu provo fazer o máximo e no máximo daqui do outro lado do mundo, entendeu? E, eu não consigo entender, né, Rony, como as pessoas que conseguiram tudo isso gratuitamente não alçam, não erguem a voz, não erguem a cabeça e falam assim, ô, mas vocês estão falando, Para. entendeu? Por Isso quê? mesmo. Porque agora estão bem, né? Estão integrados na sociedade. Mas cadê Exato. esse povo? Cadê o censurado? Sabe? Tipo, agora João. faz. Sabe? É isso que eu não consigo entender. Nós temos tido muito apoio na campanha de fissurados, mas a verdade é que nós temos tido apoio de fissurados num número que, obviamente, se fosse diferente, nós já teríamos uma outra realidade política, porque o reflexo social seria outro. Nós estamos a falar de 130 mil pessoas, né, que Tá foram entendendo? beneficiadas até hoje, e nós temos, o Atlas Ipcast conseguiu reunir cerca de 250 vídeos, não mais do que isso, de pessoas a pedir, a falar que, por favor, não façam isso, e estamos a promover essa campanha há tão pouco tempo, mas ainda hoje estamos a falar de 200 de pessoas que se indignaram e que deram voz a esse protesto. No meio de 130 mil pessoas, eu também fico com aquela sensação de que Sabe? foi Eu tenho pouco. até um pouco de Foi pouco. vergonha desse mundo, porque, tipo,
ou é uma falta de gratidão, entendeu? Eu acho. A gente teve Uhum. tudo do bom e melhor e, tipo, agora que a gente pode usar a nossa própria história, que é o resultado de tudo aquilo que o Centeninho é, cadê o povo? É, Cadê os censurados? Sabe, bate no exatamente. peito, defende a causa, blá, 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 mas cadê o povo? Uhum. É, a gente está Bom, aqui, tu estás na Itália a lutar por isso, eu estou em Portugal a lutar por isso. Temos muitos bravos lutadores, está aí o Jordan, o Zaqueu, a Cati, certo? a Inês, A tá, gente tem aqui, conhece quem é do ramo, né? Porque é tá sempre aqui os muita mesmos. gente, tá aqui muita gente a lutar por isso e a fazer, a tentar dar a sua cota parte de sacrifício, mas era importante que a gente conseguisse chegar mais longe, que houvesse mais pessoas a dar voz a esse manifesto. Não, e E saber que o Brasil é um país pobre, em saber que a cada 3 minutos nasce uma criança assim, e saber que toda essa live que a gente falou que eu passei, uma criança está começando agora, hoje está começando uma entendeu? criança assim. E não vai ter o que eu tive. Uhum, E não vai exatamente. ter o que eu tive. Porque É. automaticamente não é só o material, a matéria física do fazer o tratamento, mas tem a magia, né, de toda a grandiosidade de que nasceu de um sonho, entendeu? Que a gente tem que Uhum, respeitar isso também, sabe? Que não é só chegar ali e fazer o que tem que ser feito, mas é como se é. faz Toda aquilo a que tem que ser humanidade. feito. E Exatamente. é uma indisplicência muito grande das pessoas, sabe? Eu vejo tanta gente que não tem nada a ver com o mundo do fissurado e tá aqui na frente, abordando o tema, defendendo a causa, gritando pro mundo, e as pessoas que teve tudo isso gratuitamente não estão fazendo nada. Sabe? É triste, é muito triste. É uma falta de gratidão imensa e Deus tá vendo tudo, né? Vamos falar assim. É. Cara, a tua voz é muito importante. Eu já falei isso com alguns fissurados com quem eu me relaciono regularmente, que estão ajudando muito no projeto do Atlas Ipcast, porque também essa é outra questão que eu faço muita questão, sabe, João? O Atlas Ipcast é um projeto para fissurados, mas eu quero muito que ele seja de fissurados. Então, eu tenho procurado incluir dentro do projeto Atlas Ipcast todas as pessoas que queiram colaborar, que queiram abraçar esse projeto, para que o Atlas Ipcast possa realmente levar informação para que os sorrisos fiquem realmente abertos e sem aberturas. E por falar nisso, deixa eu só responder mais uma pergunta da Márcia. Tio Rony, eu Hoje tá fiz cheio de ortognática, perguntas aqui. eu fiz uma cirurgia ortognática em 2012 e até hoje sinto os meus lábios adormecidos. Será normal? Márcia, normal é um conceito muito vago para te responder, tá? É possível que isso aconteça e aquilo que não recuperou da dormência dos teus lábios até hoje não vai mudar mais, tá? A não ser que haja na ciência agora a descoberta das células tronco que renovem situações de trânsito elétrico dos neurônios, das fibras nervosas, esse processo de adormecimento desde 2012 não recupera mais. Todo o processo de dormência causado por ato cirúrgico dessa natureza, ele recupera até os 6 meses. A partir de 6 meses, o que ficar é considerado uma sequela. E, consequentemente, se nós considerarmos que sequelas são passíveis de cirurgia, será normal, embora não seja desejável, obviamente. Tá? Mas é uma coisa para tu lidares com isso. Certamente tu saberás melhor do que ninguém dos benefícios que tiveste com a ortognática e a ortognática tem o seu preço, como todas as intervenções. E o preço da ortognática, entre outras coisas, pode ser a dormência dos tecidos que ficam depois da zona de intervenção. Geralmente, isso acontece na parte da mandíbula, porque ao fazer a segmentação da mandíbula, que é uma técnica chamada técnica de Overgeiser, que faz a secção da mandíbula lateralmente aqui, o feixe do nervo alveolar inferior ele é comprimido ou estirado e às vezes ele pode ser mais lesado do que em outras situações e então provocar essa perda de sensibilidade da hemiarcada de um lado ou do outro e no caso da ortognática dos dois lados, tá? João, Bom, eu não sei deixa eu só, se a gente deixa conseguiu eu só responder tudo. explicar uma coisinha antes de tudo.
A gente não está julgando ninguém, não. A gente está fazendo uma autoanálise da realidade e convidando você a participar dessa luta, né? Vamos falar assim. Porque, eu tenho vergonha, eu tenho isso, aquilo, outro. Mas quando você precisou, você não tinha vergonha, entendeu? Então, tipo assim, agora é a gente que precisa da sua voz, é a gente que precisa da sua história. Somos nós que precisamos de, de colocar a nossa própria história na frente, entendeu? De tudo isso, Uhum. de toda essa grandiosidade que é o centrinho, que é o sonho do nosso tio Gastão, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é mais que uma responsabilidade nossa, é um dever, como uma parte de gratidão por tudo aquilo que a gente recebeu gratuitamente, entendeu? Porque hoje cada um construiu uma vida, uma história, mas a gente não pode esquecer o que a gente é e o que a gente teve, né? E o centrinho é nosso e a gente teve e sempre terá uma porta aberta ali. Então, tipo assim, a gente não pode fingir que não vê essa monstruosidade que é essa, vamos falar assim, essa ideia de tirar o centrinho da USP, porque é uma coisa surreal, entendeu? Não pode. Exatamente. É um desrespeito gigante à nossa história. Então, eu convido, pela milésima volta, todos os fissurados a veste a sua própria história, sabe? Endossa, coloca seu melhor sorriso e dá a mão pra gente, porque é muito importante a sua história no nosso currículo, né? Vamos falar assim. Exatamente. É muito importante. E direta ou indiretamente, e eu convido a todos a sentir-se parte dessa família, porque é uma falta de respeito à nossa própria história. E eu convido a todos a falar com o Rony, não comigo. Isso mesmo. Não, porque é realmente uma falta de desrespeito, né? Das pessoas que teve isso gratuitamente e não zelar por aquilo que teve, porque é um Uhum. pedaço nosso, né? Enfim, Claro. é Verdade, uma luta João. que a gente vai continuar gritando É, até não é é vencer. maravilhoso. É maravilhoso A o teu gente, recado. não é, Maravilhoso. não é vencer a luta, né? É justo. É isso mesmo. A gente não está aqui para fazer guerra, a gente está aqui para a justiça. Nem mais. Não estamos contra ninguém, estamos a favor dos fissurados, né, João? Mas é triste explicar uma coisa que não precisa, né? Principalmente de pessoa. Não. É, Explicar uma explicar. coisa que não precisa para uma pessoa que já teve aquilo que precisava. Então, tipo, põe a mão Fazer na o quê? consciência e vê o que você pode fazer aí também. No É. seu... E tem duas portas abertas. Tem o Panda fissurado e tem o Atlas Lipcast, Exato. duas portas abertas. E se precisar de ajuda também, e se ainda precisar de ajuda, porque pode ter um filho, pode ter um neto, e se voltar a precisar, nós vamos lutar para que o Centrinho prevaleça, permaneça e esteja aí. E também a Rede Profis está aí para poder ligar pontos, ligar pessoas aos centros de tratamento e encaminhar as pessoas dentro daquilo que for o mais próximo possível, para que as pessoas também não estejam limitadas pelas dimensões geográficas monumentais de um país como o Brasil, um país continental. A Rede Profis está aí para poder ajudar a todas as pessoas. Associem, procure as associações de fenda lábio palatina da sua região. Certamente em cada região há uma associação de fenda lábio palatina. Há gente empenhada em lutar por essa causa em todos os cantos do Brasil. Nós não somos tão poucos assim, por isso, procurem as associações. E se vocês já fazem parte de uma associação, verifiquem se a associação de vocês já está conectada à Rede Profis. Vamos unir as nossas vozes para que a força seja mais expressiva e que a gente tenha capacidade de ser ouvidos. Aqui o nosso presidente da Rede Profis, o Jordan André, vai receber você de braços abertos e a sua associação também de Pronto. braços abertos. Por isso, nós seguiremos juntos, sim, Jordan, com toda certeza. João, nós dois também, mas eu acho que por hoje a gente conseguiu atender apesar de não cumprirmos o tempo, cumprimos o nosso objetivo. Exato. Né? E é importante que todo mundo entenda a importância de distribuir essa informação. Então, você que está vendo esse vídeo agora, se quiser passar para pessoas que precisam e que têm necessidade de ter esse tipo de conteúdo, é só compartilhar, ok, gente? E qualquer pergunta, estamos aqui, ó, sempre disponível. Exatamente. É isso mesmo. A cara e com a coragem.
Maravilha. João, bem-aja. Pessoal, bem-aja. Todas as pessoas que ficaram aqui. Olha, Graças. Obrigada a gratidão todos, enorme. gente. A gente E um se beijo vê. para todos que vão ver. E não esqueça, se você não é capaz de amar você mesmo, é impossível amar uma outra pessoa. Então, se aceite, visse sua história e sorria. O mundo é lindo. Vai para frente. Maravilha, João. Bem-aja. Tchau, Tuti.